Irmãos, boa noite, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos à nossa igreja. Nesse momento nós iremos nos preparar para adorar, para prestar culto ao nosso Deus. A equipe de louvor irá entoar a Deus um cântico neste momento no nome de Jesus. Ó Deus Santo, ó Deus de graça, ó Deus de misericórdia, ó Pai, como cantamos, nós queremos neste momento entregar tudo ao Senhor. Nós queremos entregar as nossas vidas, mesmo sendo, ó Deus, pecadores e falhos como nós somos. Nós entregamos o nosso ser, a nossa família, nós entregamos diante do Teu altar de graça aquela situação que tem tirado de nós a alegria, tem desviado a nossa mente, o nosso coração. Nós entregamos tudo ao Senhor e pedimos que o Senhor volte a nossa mente, o nosso coração a Ti, Pai, e que possamos Te adorar em espírito e em verdade. Que o Senhor se agrade de nós, que o Senhor se agrade, Pai, em o nome de Jesus, deste momento de culto, de adoração, pois tudo nós faremos, Pai, conduzidos, guiados pelo Teu Santo Espírito, ó Deus. Dissipa, retire, ó Deus, tudo aquilo que não procede do Senhor do nosso meio, e que tudo aqui, Senhor, redunde em glória, em exaltação ao Teu santo e glorioso nome. Perdoa os nossos muitos pecados, tenha misericórdia de nós, santifique as nossas vidas, santifique o nosso coração, pois nós queremos entregar a nossa vida, nós queremos entregar tudo ao Senhor, pois nós confiamos
no Senhor nosso Deus. Receba a nossa vida, receba esse culto no nome e por amor de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Fique em pé, queridos e amados irmãos, aqueles que puderem ficar. Abra a sua Bíblia, Isaías 8. Profeta Isaías, capítulo 8. Aqueles irmãos que puderem abrir as suas Bíblias, Isaías, capítulo 8. O verso 13, assim diz a santa e bendita palavra do nosso grande e glorioso Deus. Isaías, capítulo 8, verso 13 e o verso 14. Assim diz, queridos e amados irmãos: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço de armadilha aos moradores de Jerusalém. A palavra do Senhor diz, amados e queridos irmãos, ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Que seja o desejo do meu e do seu coração, sermos santos, separados para o Senhor nosso Deus. Entendendo isso, nós cantaremos ao nosso Deus, e se algum irmão veio preparado para dizimar e para ofertar, terá oportunidade no nome de Jesus. Cantemos ao nosso Deus. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem a fé enfraquecer. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé Jesus contemplará, quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. O Senhor da fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé Jesus contemplará. Se creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá a promessa que nos deu. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé Jesus contemplará. Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus, amém? Nos alegramos na presença do Senhor. Ele nos trouxe aqui nesta noite para o adorarmos e louvarmos o seu santo e amado nome, amém? Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso. O Rei da Glória, o poderoso Deus.
terra treme com sua voz e nos deixa maravilhado. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou.
eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Pai. Agradecemos por essa oportunidade, Pai, de mais uma vez estar aqui para prestar cultos ao Senhor, Pai. Obrigado, Pai, porque só em Ti, Pai, nós podemos confiar, Pai, e nada temer, Senhor. Esteja conosco agora, Pai, nos prepare, Pai, para participar da Tua mesa, Senhor, participar da Tua comunhão conosco, Pai. Esteja nos preparando também para o alimento da palavra, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, que esse louvor possa chegar ao Senhor, Pai. E abençoe também, Pai, as ofertas, Pai, e os dízimos que foram aqui entregues, em nome de Jesus. Amém. Amém. Exaltado, glorificado seja o Senhor nosso Deus. As crianças poderão sair com as professoras, a Tainá, a Delfina, descerão pela rampa e nós iremos fazer mais uma oração. Neste momento nós oraremos, colocaremos diante do Senhor os nossos motivos de oração, rogando o favor do Senhor, a graça do Senhor sobre nós, para que esses motivos de oração possam ser recebidos pelo Senhor nosso Deus. Todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos os nossos problemas, mas nós temos um Deus que cuida, que abençoa, que supre todas as nossas necessidades. Entendendo isso, irmãos, eu gostaria que você baixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e voltasse o seu coração, a sua mente ao Senhor nosso Deus. Ele ouve o nosso clamor, Ele está no nosso meio. Ele é Deus de graça, Ele é Deus de misericórdia, Ele é um Deus que abençoa o seu povo. Ó Pai querido, ó Deus de infinita graça, ó Deus de infinito amor, ó Pai, no nome de Jesus, diante do Senhor estamos, rogamos a Tua misericórdia, rogamos, ó Deus, a Tua intervenção, Pai, em nossas vidas, ó Deus, e de forma muito especial, nós colocamos cada vida, Senhor, cada motivo de oração dos Teus filhos, ó Deus, cada adversidade, cada problema, quer seja pessoal, familiar, profissional, financeiro, todos os problemas, Senhor, que os Teus filhos estão enfrentando, nós entregamos tudo ao Senhor e pedimos, Senhor, traga descanso, traga refrigério a este coração que está triste, Pai.
traga da tua bênção, Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, que a intervenção do Senhor, que a boa mão do Senhor, traga a compreensão de que o Senhor está no controle, de que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, de que o Senhor, Ele está à nossa frente, Ele cuida de cada um de nós. Ó Deus, entregamos cada pedido de oração, cada vida diante do Teu altar de graça. E agora que receberemos a Tua palavra santa, que o Teu Espírito tenha liberdade no nosso meio, Pai, para trazer a instrução do Senhor, para falar ao nosso coração. Ó Deus, volta a nossa mente, volte o nosso coração para o Senhor e para a Tua palavra, Senhor. Neste momento, fale conosco, Pai. Transforme a nossa vida, Senhor. Nós carecemos de um toque, de um agir poderoso do Senhor em nossas vidas. Fale conosco, essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, abram as suas Bíblias na primeira epístola de Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Nós falaremos nesta noite sobre crescer em comunhão com o nosso Deus. Essa deve ser a meta, o desejo de todo o crente salvo e liberto pelo sangue de Cristo. A gente precisa crescer, a gente precisa desenvolver a nossa vida espiritual. Preste atenção, queridos, os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Assim diz 1 Pedro, capítulo 2. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegai-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isto está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a pedra principal angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia da minha e da sua vida. E que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor nos agracie, irmãos, nesta noite, com um entendimento da palavra que não é minha, é do Senhor. Queridos e amados irmãos, o nosso objetivo hoje é falarmos sobre a necessidade que eu e os irmãos temos de crescer na comunhão com o nosso Deus. Nós precisamos ter como meta na nossa vida o crescimento. Quando nós olhamos para a história da igreja e de forma muito específica, irmãos, para a reforma protestante, um dos princípios, um dos conceitos que a reforma protestante trouxe e que é importantíssimo e que eu e os irmãos precisamos sempre atentar para ele, é o conceito de sacerdócio universal de todo o crente, de todo o servo de Deus, em contraponto àquilo que a igreja medieval, naquele período, irmãos, ensinava, pois naquele contexto se ensinava que o único que poderia adentrar a presença do Senhor era o clero, era o sacerdote. O povo, nós, seres humanos, mortais, nós não tínhamos este acesso a Deus. E a reforma protestante trouxe esse legado, esse retorno àquilo que a Bíblia nos traz como instrução, de que todos nós, salvos, libertos, regenerados pelo sangue de Cristo, eu e os irmãos, nós temos livre acesso a Deus. Nós podemos clamar a Ele, e Ele não ouve simplesmente ao pastor, ao presbítero, ao diácono, Ele ouve os irmãos. Ele está com cada um de nós, irmãos. Pedro, quando escreveu esta carta, e esta carta foi escrita provavelmente, irmãos, no ano 60 depois de Cristo, em um período próximo à perseguição de um dos mais feroz imperador e perseguidor de crente, que foi o imperador Nero. Ele escreveu essa carta naquele contexto onde Nero era um imperador romano, que perseguia, que matava cristão, que conduzia os cristãos para as prisões. Neste contexto, queridos e amados irmãos, Pedro escreve com um propósito de confortar, de encorajar, de fortalecer os crentes em meio à perseguição, para que eles pudessem entender que em meio às perseguições que eles viviam, eles eram pessoas especiais, raça eleita, pessoas que alcançaram da bondade, da graça, da intervenção daquele que tudo pode, irmãos. Pedro escreve para dizer para aqueles irmãos: olha, este imperador que está no vosso meio, que persegue a vocês, ele não é maior do que Deus. E aquilo que Deus fez por vocês, por meio de Cristo, é muito superior àquilo que Nero pode fazer a vocês. E nesse contexto, queridos e amados irmãos, Pedro, de forma específica, nesse texto, ele traz para aqueles que foram salvos, ele diz: olha, vocês foram alcançados pela graça de Deus, agora vocês
juntos. Cresçam. Abençoem um ao outro. Cresça na comunhão com o nosso Deus. Viva uma vida de intimidade com Deus. E aqui, queridos irmãos, o apóstolo Pedro traz alguns princípios importantes para que eu e os irmãos possamos crescer. A gente vive tempos difíceis, complicados, mas eu penso que esse povo vivia um período muito mais complicado. Havia um imperador que ele gostava de matar crente, cristão. Hoje nós estamos num contexto onde um vírus traz problema para toda a sociedade. Mas eu penso que Nero, para os cristãos, ele era, naquele contexto, muito mais nocivo do que o vírus dos dias que a gente vive. E neste contexto, irmãos, o apóstolo Pedro diz à igreja para que eles pudessem se fortalecer em Deus, crescer, não esmorecer, não deixar de crer, não deixar de estar próximo ao Senhor. Pelo contrário, irmãos, ele traz uma exortação, um encorajamento para que aqueles irmãos pudessem crescer. E como nós podemos crescer? Em primeiro lugar, irmãos, a gente cresce quando nós entendemos algo importantíssimo para que eu e os irmãos possamos crescer, desenvolver em fé. A gente precisa se alimentar da palavra. É fundamental que a gente tenha a Bíblia, a palavra do Senhor, irmãos, como nossa regra de fé e de prática. Muitas vezes nós ouvimos hoje, em muitos contextos, aquilo que a televisão diz, e muitas vezes cheia de ideologias, cheia de interesses, num viés anticristão, com um propósito de tirar de nós a fé. E muitas vezes a gente ouve essas pessoas e a gente deixa de meditar na palavra do Senhor. O apóstolo Pedro diz, irmãos, olha o que é que ele diz: despojando-vos, retirando, portanto, toda a maldade, dolo, de hipocrisias, desejai, de invejas, de toda sorte de maledicência. O apóstolo Pedro diz que para que haja o crescimento, há necessidade, em outras palavras, irmãos, ele está querendo dizer isso, de nós despojarmos, retirar da nossa vida tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. A gente precisa tirar para que a gente receba a palavra. Toda a maldade, todo o pecado, toda a inveja, tudo aquilo que é carnal, tudo aquilo que é mundano, tudo aquilo que não edifica, para que a gente possa ser edificado. E aí ele continua no verso 2, desejai ardentemente, irmãos. O verbo está no imperativo, desejai, de forma ardente. E aí ele usa uma expressão, uma metáfora, uma comparação, como uma criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação.
Da mesma forma que uma criança recém-nascida deseja ardentemente pelo leite materno, quando está com fome, eu tenho, os irmãos sabem, eu tenho um filho, Azaf, 2 anos, está indo para os 3 anos. Quando ele estava nesse processo, quando ele desejava o leite materno, sai da frente. Havia um desejo ardente, estava com fome. Nada o impedia de procurar a mãe e de receber o alimento espiritual, ou o alimento materno, o leite materno. Esse leite espiritual que o apóstolo Pedro diz aqui, é a palavra de Deus. Será que nos nossos dias nós estamos desejando ardentemente a palavra? Ou será que eu e os irmãos nós temos colocado a palavra do Senhor em terceiro, em quarto, em quinto plano na nossa vida? Quando dá tempo eu vou ler a Bíblia. Não é a minha prioridade, não é o meu propósito para este momento. Em meio à perseguição que viviam esses cristãos, o apóstolo Pedro diz: olha, vocês precisam desejar ardentemente Deus, a instrução do Senhor, a palavra do Senhor. E é interessante a expressão usada por ele, irmãos, no verso de número 3. Ele, na parte final do verso 2, ele diz: vos seja dada crescimento para a salvação. Aí no verso de número 3 ele diz: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Se vocês já experimentaram da bondade, da graça de Deus, fazendo com que vocês recebessem salvação, se vocês entendem que o Senhor é bondoso, deseje o Senhor, deseje a instrução do Senhor, deseje a palavra do Senhor. Vocês foram salvos, a graça do Senhor alcançou a vida de vocês, e esta graça vai conduzir a gente a querer Deus. Não é porque nós merecemos, não é porque um dia a gente acordou e a gente diz: agora eu vou buscar a Deus. Foi Deus, queridos e amados irmãos, que nos encontrou no nosso lamaçal de pecado, na nossa vida de perdição, de podridão. O Senhor nos encontrou e nos salvou. Deus é bondoso para conosco. Se a gente entende isso, se alimente da palavra. Não despreze a instrução do Senhor. Em segundo lugar, irmãos, para que haja crescimento, a gente precisa se aproximar de Deus. Olha o que diz o verso de número 4. Chegai-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Aproxime, chegue a Deus. E é interessante como Pedro traz aqui, ele traz uma mensagem na qual ele traz à luz a compreensão veterotestamentária a respeito de Deus, de culto, de vida espiritual, de santuário. E aqui, queridos e amados irmãos, de tabernáculo, que era o local onde o povo ia,
para buscar a Deus, e o sacerdote representava o povo. Ele diz aqui de forma muito clara que a gente precisa chegar àquele que é a pedra que vive. E que pedra é essa? Qual é essa pedra que vive, irmãos? A pedra angular, a casa espiritual, o novo templo. Onde que está isso? Quem é? Quem é essa pedra? Quem é essa base? Quem é esse alicerce, irmãos? Este alicerce, o apóstolo Pedro está querendo mostrar para esses irmãos que a pedra é Cristo. Cristo Jesus foi eleito por Deus para ser essa base, para ser, queridos e irmãos, a casa espiritual, o novo templo. Nós somos moradia de Deus no Espírito. Quem conduz a nossa vida, quem é o cabeça da igreja? Cristo. Quem é que a gente deve ouvir? Jesus. A quem eu e os irmãos precisamos nos aproximar? Do Senhor Jesus, das orientações dEle. Nunca seguir a Cristo distante. Nunca deixar de ter intimidade com o Senhor Jesus, que é a pedra que vive. E aí ele continua, queridos e amados irmãos, é interessante a expressão usada no verso 5, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, queridos e amados irmãos, mostra de forma clara que quando nós aproximamos desta pedra que vive, que é Jesus, nós nos tornamos também pedras vivas. Quando a gente olha lá em Gênesis, quando o Senhor Deus criou o homem, a Bíblia diz que o Senhor Deus, a Trindade, ao criar o homem, criou a imagem e semelhança dele. Aqueles que se aproximam da pedra viva, que é Cristo, a pedra fundamental, angular, esta pessoa se torna semelhante a Jesus, parece com Jesus. E é interessante, irmãos, quando nós estamos próximos do nosso Deus, de Jesus, as pessoas olham para a gente e percebem na nossa postura, do nosso agir, no nosso falar, percebem a Jesus. Percebem a instrução do Senhor. Quando nós crescemos espiritualmente, qual a finalidade, qual o objetivo desse crescimento, irmãos? Esse crescimento tem como objetivo fazer com que eu e os irmãos possamos estar mais parecidos com o Mestre. Nós somos o corpo de Cristo, irmãos. Nós somos membros do corpo de Cristo. Crente não pode ser parecido com mundano. Crente não pode ser parecido com pessoas que não têm Deus. O crente, ele precisa ser parecido com Jesus. Porque quando nós somos parecidos com Jesus, nós nos tornamos, como diz o texto sagrado. Olha o que diz: sois
edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo. Aquilo que na igreja da Idade Média era privilégio só do clero, em Cristo nós nos tornamos sacerdote. Nós temos o nosso sacerdócio. Nós temos acesso a Deus. Nós podemos, irmãos, como todos os crentes, podem se voltar para Deus, para orar, para buscar. A gente não precisa esperar que chegue no domingo para que a gente possa colocar diante do pastor da igreja o nosso pedido de oração. A gente pode interceder. A gente pode louvar a Deus na nossa casa. A gente pode buscar ao Senhor no nosso lar. Nós podemos abençoar a nossa família. Mas o mundo aí, irmãos, diz, olha, você não precisa disso. Não precisa. Você não tem tempo, não tem prioridade, não é a sua prioridade, não é isso. E quando nós ouvimos o mundo, ouvimos ao diabo, ouvimos a carne, a gente não agirá como sacerdócio santo. Pessoas separadas para Deus. Pessoas que foram salvas pela graça do Senhor. O apóstolo Pedro, irmãos, no verso de número 9, ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos. E aqui Pedro, irmãos, usa aquela linguagem do Pentateuco, lá do início, quando Deus chama a Abrão e diz: olha, eu farei de você uma nação. Eu farei de você, ó Israel, um povo de exclusividade. Vocês serão raça eleita. E Pedro, queridos e amados irmãos, usa o Pentateuco para dizer que a raça eleita agora não é um povo. A raça eleita são os cristãos. A raça eleita, irmãos, são aqueles lavados e remidos no sangue de Cristo. O sacerdote real agora é transferido para o cristão. Não é a atribuição de uma tribo como lá em Israel. Havia uma tribo que era a tribo dos sacerdotes, e eles que representavam o povo diante de Deus. Agora é transferido para cada um de nós. Nós podemos buscar a Deus. Nós podemos crescer espiritualmente, nós podemos entender e que nós pertencemos a Deus e viveremos para a glória e para o louvor dEle. A propriedade exclusiva agora não é mais um povo, são os cristãos. São todos aqueles que têm a Jesus na vida. Mas é interessante que o apóstolo Pedro traz de forma muito clara que a mesma missão que fora dada ao povo de Israel lá, para que eles pudessem proclamar ao Deus único, ao Deus poderoso. A mesma missão, queridos,
é dada a cada um de nós. Nós somos raça eleita, sacerdote real, nação santa, com um propósito de proclamar as virtudes daquele que nos chamou, irmãos, das trevas, para a sua maravilhosa luz. E Pedro, ele conclui, é interessante o verso 10, pois é continuidade. Ele diz: vós sim, que antes não erais povo, vocês não eram absolutamente nada. E aí ele diz: mas agora sois povo de Deus. Vocês pertencem a Deus. Não tinhais alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram o favor, a graça de Deus. Viva para Ele. Cresça. Desenvolva. E eu quero, queridos e amados irmãos, concluir essa mensagem trazendo algumas lições importantes para que eu e os irmãos possamos guardar em nosso coração. A primeira lição é que em todo o tempo nós teremos problema na nossa vida. Como o povo estava vivendo em perseguição, e hoje a gente vive em um contexto de problema de saúde, sempre haverá adversidade, sempre haverá problema. E em meio aos problemas e às dificuldades, busquemos a Deus. Não esqueça de Deus. Não deixe Deus para terceiro, quarto, quinto plano na sua vida. Busque ardentemente a Deus, irmãos. Tenha como prioridade na vida a busca a Deus. Tenha comunhão com Ele. Não tenha comunhão simplesmente com as redes sociais, com o WhatsApp. Tenha comunhão com aquele que nos fez povo de Deus. Nós não éramos povo. Nós não tínhamos alcançado a misericórdia, mas agora nós alcançamos. Por isso, irmãos, nós precisamos crescer na comunhão com Deus. Cresça. Aprenda mais de Deus a cada dia. Deseje a palavra bendita do Senhor. Vença tudo, os problemas, as dificuldades, tudo que tenta, irmãos, impedir que você busque a Deus, vença. Despojai-vos, retire tudo aquilo que atrapalha na sua comunhão com Deus. Busque ao Senhor. Tenha intimidade com o Senhor, pois só assim eu e os irmãos cresceremos. Que Deus tenha misericórdia da minha e da sua vida, e que Deus nos faça crescer na comunhão com Ele. Feche seus olhos. Eu não sei, queridos e amados irmãos, como está a sua vida espiritual, a sua vida com o Senhor. Mas a exortação do Senhor para nós, nessa noite, é para que a gente cresça. É para que a gente tire todos os empecilhos, todas as dificuldades, e que a gente procure, se aproxime, se achegue ao Senhor. E que o Senhor faça isso na minha e na sua vida. Que o Espírito Santo do Senhor incomode o meu e o seu coração, para que a gente esteja mais próximo, mais desejoso do Senhor, que a gente deseje ardentemente a instrução, a palavra do nosso Deus. Ó Deus, abençoa os teus filhos, Pai. Nos dê graça, tenha misericórdia das nossas vidas. Ó Deus, nós nos encantamos com muitas coisas que não procedem do Senhor.
Muitas vezes nós perdemos muito tempo, Senhor, com aquilo que não edifica. E a gente se esquece que nós somos casa espiritual. A gente se esquece que nós somos o povo de Deus. E que precisamos ter comunhão com Deus bondoso e gracioso. Desperte a nossa vida. Que o Teu Espírito nos dê essa compreensão. Aviva-nos, ó Deus. Tenha misericórdia de nós. Não nos deixe viver distante, Senhor, da Tua palavra e dos Teus ensinos, Pai. No nome e por amor de Jesus, que eu oro e agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, a sua família. Eu vou pedir um dos diáconos, o diácono Fábio, para convidar as crianças. Nós procederemos o batismo neste momento e a pública profissão de fé. Depois eu vou chamar o Douglas. Primeiro eu quero convidar o Ronan e o André. Depois eu vou convidar o Douglas. Queridos, esses irmãos com o Douglas, eles participaram conosco do nosso discipulado e hoje estão aqui prontos para professar publicamente a fé em Jesus. A palavra do nosso Deus diz o seguinte: todo aquele que confessar ao Senhor diante dos homens, Ele o confessará diante do Pai que estás nos céus. O Espírito Santo também ensina que é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. E esses dois irmãos estão aqui com esse propósito, de confessar a Jesus como Senhor das suas vidas. E entendendo isso, eu passo a perguntá-los algumas coisas que são importantes e vou pedir para eles responderem de forma bem forte, ok? Para que todos possam ouvir. Vocês creem em um só Deus que subsiste em três pessoas: o Pai, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, e o Espírito Santo, santificador das nossas almas e doador da vida. Vocês creem? Vocês confessam que as Escrituras Sagradas do Velho e do Novo Testamentos são a palavra de Deus e é a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Confessam? Vocês confessam que foram concebidos em pecado e que, por natureza, são incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinados antes a amar e fazer o que a lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras. Vocês confessam? Vocês confessam firmemente que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador senão a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito que Jesus dá a todo o que lhe pede. Vocês confessam? Vocês estão agora sinceramente arrependidos do mal que têm feito diante de Deus e resolvidos a fazer uso diligente de todos os meios de graça ordenados pelo Senhor ao seu povo? Sim.
vocês prometem mais, que como membros desta igreja, se sujeitarão sempre à sua disciplina, às autoridades nela constituídas para o seu ensino e governo, enquanto forem fiéis às sagradas escrituras, prometem? Ok, nós procederemos. Neste momento quero convidar o Douglas aqui. Nós procederemos, presbítero Flávio, por favor. Vou pedir pode ficar ali, André, o Ronan para ficar aqui próximo, e assim nós oraremos pelos irmãos. O André, ele não será batizado porque já foi batizado na infância e hoje ele professa a sua fé em Jesus. Amém. Ronan, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus querido, ó Deus amado, ó Deus de graça, ó Deus de misericórdia, ó Deus, nós estamos aqui com os teus servos, Ronan, André e Douglas, ó Deus, teus filhos. O Ronan que passa pela pública profissão de fé e batismo, o André que professa a sua fé, e o Douglas que é recebido na nossa igreja como membro. Ó Deus, que a graça e o favor do Senhor seja sobre os teus filhos, que o Senhor possa afirmá-los em fé, que nunca, Senhor, eles se esqueçam do Senhor, que nunca, Senhor, eles deixem o seu caminho, mas que eles possam amar e servir ao Senhor, enquanto tiverem vida. Abençoa, Pai, os teus filhos, sustenta os teus filhos, dê graça aos teus filhos. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, no nome de Jesus. Amém. Amém. Sejam muito bem recebidos à nossa igreja, e que todos os irmãos, membros da nossa igreja, possam receber esses irmãos com muito carinho e com muito amor. Deus abençoe vocês. Irmãos, nós procederemos neste momento à ministração da ceia do Senhor. Quero convidá-los a abrirem comigo as suas Bíblias em 1 Coríntios. 1 Coríntios 11. Primeira Coríntios 11. Nós leremos a partir do verso de número 23, que diz o seguinte, preste atenção. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Quero convidar os presbíteros aqui à frente. Queridos, nós estamos, e aqueles que nos visitam, nós estamos diante da mesa do Senhor nosso Deus. Esta mesa não é a mesa da Igreja Presbiteriana do Brasil, é a mesa do Senhor. E todos os irmãos que são membros da nossa igreja, e você que nos visita, que já passou pelo batismo de arrependimento, você é o nosso convidado a participar conosco da mesa
do Senhor nosso Deus. E para que eu e os irmãos possamos participar de forma digna, a gente precisa entender que a nossa dignidade está em Jesus, pois Ele morreu em uma cruz por nós. E agora eu e os irmãos iremos rogar dele o perdão, a misericórdia, a dignidade dele sobre as nossas vidas. Feche os seus olhos, confesse os seus pecados ao Senhor neste momento, no nome de Jesus. Ó Deus santo, Deus de graça, de misericórdia, ó Deus, nós confessamos ao Senhor, neste momento, que somos pecadores e que somos carentes da Tua misericórdia e do Teu perdão. Perdoa-nos, ó Deus. Olhe para nós com graça, com bondade, com misericórdia. Abençoa-nos, ó Deus, e que possamos participar deste sacramento para o bem, para o crescimento espiritual. Nos abençoe assim, no nome de Jesus. E agora, irmãos, nós queremos consagrar estes elementos para o uso espiritual, no nome de Jesus. Amém. Quero convidar também o diácono Paulo, faz favor, meu irmão, e o diácono Edson, os dois diáconos, para nos auxiliar neste momento, faz favor. Os irmãos que irão participar, aqueles que nos visitam, por favor, você vai pegar os elementos e, após receber os elementos, os irmãos irão esperar um pouquinho e aí a gente ceará juntos. A palavra do Senhor diz que na noite em que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Por semelhante modo, tomou o cálice e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Os irmãos que forem participar, por favor, se coloquem em pé. Os irmãos podem. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte
recebeu os elementos, foi omitido aí na distribuição. Comei dele todos, irmãos, diz o Senhor nosso Deus. Bebei dele todos. Ó Deus Santo, obrigado por esse privilégio, obrigado por esta bênção de podermos partilhar da Tua mesa. Santifique as nossas vidas, abençoe Teu povo, cada família aqui representada, nos dê uma semana de paz, uma semana abençoada pelo Senhor. E agora, irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus o Pai, a comunhão e a presença constante do Santo Espírito, seja sobre todos nós, povo de Deus, e sobre todo o povo de Deus, espalhados por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.